Aí, galera que curte engenharia clínica, hoje nós estamos aqui mais uma vez com o físico, médico Renato Dimenstein, que dirige a Radimenstein e vem aqui apoiar o canal, vem ensinar com a gente e ajudar a gente a ficar mais forte, melhorar o nosso relacionamento com esses profissionais físicos que são muito importantes no sistema de saúde. Então, sem mais delongas, bora rodar a vinheta e vamos começar com o Renato, que vai falar para a gente sobre o histórico, né, a evolução dos equipamentos de diagnósticos por imagem. Bem-vindos aí ao canal da Engenharia Clínica. Eu vou mostrar a evolução dos equipamentos de raio-x, hemodinâmica, tomografia, ressonância magnética, ultrassom, e daí, por fim, mostrar os de medicina nuclear e mostrar as perspectivas futuras para que engenheiros clínicos ou engenheiros biomédicos possam entender da onde viemos, da onde estamos e para onde vamos. A história do raio-x começou agora com Johann Hithoff em 1869. Né? Ele que descobriu os raios catódicos. Estamos falando no metade de 1800 e 6 anos depois, William Crookes inventa um tubo de raio-x, chamado tubo de Crookes. E na década seguinte, o genial Nikola Tesla, ele usou os tubos de Crookes e Tesla faz seus primeiros experimentos com raio-x. Né? Daí, na década seguinte, 1892, Hertz e os estudantes Philips Leonard, eles usam a ideia de Crookes, de Tesla, e eles conseguem gerar os raios X usando os tubos desenvolvidos por anos. Bom, e aí a primeira imagem foi feita em 1895 por William Conrad Roentgen, que descobre uma radiação que ele não conhecia o nome, e daí ele dá o nome de X, e essa é a primeira imagem feita da mão da esposa do aberto de William Conrad Roentgen. Por essas descobertas, Roentgen ganhou, alguns anos depois, o Prêmio Nobel de Física pela descoberta dos raios-x. Esse é o primeiro equipamento, que a gente tem um tubo, a bobina onde era feito, tal, a aplicação da diferença de potencial, e como isso era montado. Vocês notarem aqui, ó, que está o tubo de raio, né? E dali não tinha uma cúpula nem um colimador. Nós estamos falando no início de 1900. E aqui já os primeiros equipamentos radiológicos, aqui já tinha o controle de quilovoltagem e amperagem, né? O tubo aqui de trás, e as imagens eram visualizadas numa tela de fósforo. Concomitante a isso, teve já um desenvolvimento interessante de aplicações não médicas, né? Então, aqui era de uma sapataria, muito comum na época, e daí as pessoas ficavam com o pé, o sapato aqui, viam o formato do pé, e daí era isso aqui. Ó. E se estava justo ou não estava justo, era muito comum isso. E não parecido com isso, as primeiras imagens de inspeção alfandegária, né, o visualizador, aqui o tubo de raio-x, e daqui eles conseguiam ver as primeiras amostras de malas, essa aqui de Chicago e assim por diante. O problema foi que alguns anos depois começaram a se observar efeitos deletérios do tipo determinísticos em profissionais da área da radiologia. Essa imagem que está aqui à esquerda
é de um médico cirurgião que usava os primeiros equipamentos. E os efeitos biológicos das radiações, eles vão ser melhor esclarecidos por Miller, Joseph Miller, que ganhou o prêmio Nobel sobre os danos das radiações. Os danos das radiações avançaram a partir dos estudos sobre eventos da bomba de Hiroshima e Nagasaki. Com isso, as primeiras proteções começam a aparecer para os operadores, não para os pacientes, né, para minimizar a exposição de radiação. Esses são os primeiros equipamentos já em hospitais e começa a se introduzir uma gradiente difusora aqui por Gustav Buch em 1914 para reduzir a radiação secundária, mas não tinham paredes blindadas nem nada disso. Um pouco antes, a primeira imagem fotográfica foi pelo francês John Niepce, que em 1826 fez uma foto do seu jardim. Essa é a primeira imagem que tem. E daí começa uma corrida de um desenvolvimento tecnológico, e um dos líderes é George Eastman, que criou a empresa chamada de Kodak. E dali a história interessante, porque no começo as bases de filmes eram essa aqui, eram em filmes, por isso que chamava chapa. O problema das chapas fotográficas é que elas eram altamente comburentes e diversos hospitais pegaram fogo. Essa história é contada pelo físico Arthur House. O Arthur House esteve no Brasil algumas vezes treinando os físicos em controle de qualidade de filmes e processadores. E aqui era a fábrica da Kodak. A Kodak, durante quase 100 anos, foi uma das líderes no mercado. Tinha até a patente do sistema digital, de filmes digitais que vendeu, e depois a empresa foi separada e agora o sistema médico pertence à empresa canadense Caristream. E aí começa o desenvolvimento de diferentes tipos de filmes e aplicações, de filmes com aletos de prata e bromo, de forma que quando a radiação vinha e chegava no filme, causava uma imagem latente, daí entrava num processo de revelação, enegrecia, passava por um segundo tanque que fixava os aletos de prata expostos, removia os não expostos, deixava a imagem branca. E daí parava o processo, né? Para isso, começou a se usar cassetes, receptores de imagens. No começo, os cassetes eram colocados dentro de uma capa protetora para não entrar luz, e tinha um ecrã, que em francês é a palavra intensificar, então começaram a ter emulsões de fósforo, primeiro num lado, depois em dois lados, no caso dos filmes de mamografia, né? E aqui as imagens realizadas no meio dos anos 40, em 1945, com raio-x de tórax, e as primeiras processadoras manuais, revelador fixador, e aqui o banho de água, e elas eram colocadas as imagens em colgaduras para secar e depois apresentar para o médico radiologista. Durante os anos 40, 50, durante muitas décadas, as películas eram guardadas em caixas lacradas para evitar que a luz vedasse os filmes, aí acendia a luz de segurança e daí tirava-se os filmes das caixas, colocava aqui, enchia-se nos ecrãs, né, nos chassis para exposição. Na década seguinte, começam as primeiras máquinas automáticas, ou semi-automáticas de revelação, né? O filme era colocado aqui num book, daí aqui era o banho do revelador, fixador e água, secagem, depois saía aqui. Já nos anos 80, anos 90, as processadoras ficaram automáticas e com controle de temperatura, e daí com uma série de especificados, por exemplo, para exames de mamografia, e atualmente as impressoras foram substituídas por laser. Esses sistemas de recepção de imagens, aqui usado um sistema semi-digital com placas de fósforo, são chamados de CR, de Computed Radiography, na verdade não é computacional, mas é semi-digital, que na hora que coloca aqui dentro, um scanner óptico digitaliza
e a imagem é coletada por uma PMT, daí tem todo um algoritmo, um table de reconhecimento e transformação de imagens, e isso hoje pode ser usado com placas de selênio amorfo, de césio não radioativo, com Wi-Fi, e daí elas vão para uma tela do equipamento e depois são transmitidas no sistema. Então, o que nós temos no estágio atual são receptores de imagem semidigital ou digital e a transformação da imagem em disponibilização de sistemas computacionais de computação e medição, chamados de PACs. O estágio atual de legislação, além de verificar os equipamentos, é necessário também treinamento dos operadores, segurança, usando equipamentos de proteção, e aqui uma verificação simples de um avental novo que foi danificado no centro cirúrgico, porque não tinha muitos cabides para pendurar, então ficou 20 aventais no mesmo cabide, o peso fez com que caísse, né? É relativamente comum, infelizmente. Perspectivas futuras, fechando essa primeira etapa, são usados da imagem digital, daí você consegue subtrair os ossos, então aqui você vê imagens de tecido mole ou quantificação de imagens de dupla energia. Creio que nos próximos anos, nem próximos anos, nós vamos ter esse tipo de tecnologia já disponível no mercado. Então, essa é a primeira etapa. A segunda é que, com o desenvolvimento da radiologia, começa a história da fluoroscopia e depois a hemodinâmica. O primeiro a colocar um catéter foi em 1929, quase mais de 20 anos depois da descoberta dos raios-x, por Werner Grossman, que introduziu essa imagem, esse é o pesquisador, e dali ele, junto com André Kurland e Dixon Richards, recebem 30 anos depois, ou 28 anos depois, o prêmio Nobel pelos estudos de cateterização cardíaca. Já a angiografia coronariana, já 2 décadas depois, com Mason Stones, quer dizer, imagens já com razoável boa resolução de imagem, e os equipamentos utilizados em salas de hemodinâmica eram esses. Aqui está o tubo emissor de raio-x, embaixo tem um detetor, e aqui algum equipamento para ver eletrofisiologia. E a primeira imagem de subtração, ela foi feita por Bernard George Seed de Plants, na Holanda, e ele usou exposições consecutivas de raio-x com contraste, esse é o precursor. Aqui no Brasil, não é muito diferente da data, a gente está falando de 1958, 60, a primeira angiografia coronariana foi feita no Brasil, aqui em São Paulo, no Instituto Dante de Pazanese, pelo Dr. Eduardo de Souza, lá no Dante, as imagens já interessantes, né? E os primeiros catéteres já pré-formatados, olha, assim, com uma facilidade, são introduzidos no final dos anos 60 por Judkins e Anton. E a primeira, a CTP, ela é feita por Greensburg em 77, isso deu o prêmio Nobel para ele, né? E ele utilizou esses procedimentos em Zurique, o alemão, radiologista e cardiologista, utilizou isso em Zurique, e foi bastante interessante. Nesse mesmo período, aqui no Brasil, nós tivemos esses procedimentos, Dr. Constantini, aqui seu Dr. Eduardo Souza, que ainda atua, professor da USP Arié e Carlos Gottschall, fazendo já os procedimentos no Brasil. E a subtração digital vem nessa época da Universidade de Madison, em Wisconsin, com Chuck Mistretta, para ele conseguir subtrair a imagem do tecido de fundo, daí maximizar o contraste por imagem, né? Aqui já o equipamento dos anos 80,
e a gente tinha um equipamento, era acoplado uma câmera de filmar, um filme de 35 milímetros, aquele rolo, aqui onde passava o filme, isso aqui ia num cassete para evitar a entrada de luz, era feita a angiografia e depois era processado o filme, aqui era a parte da película que era sensível à radiação, atrás não, era colocado nesse dispositivo, e aí era processado quimicamente nas combiláboras da vida, revelador, fixador e água, tinha que ter um controle absoluto, senão você perdia contraste. Esse era o mecanismo. Aquele copião que você via os filmes, e rodava alguns, eram manuais. Esse aqui já era mais moderno, você conseguia ver as imagens passando o filme está aqui. Já no final dos anos 90, o que a gente tem aqui é a substituição para um sistema, para uma câmera CCD, Charge Coupled Device, tubo, detetor, a câmera e tal, e aqui os monitores de imagem. E esse detetor é substituído por equipamentos do tipo flat panel, e já com habilidades de fazer com filtração de cobre, em tempos muito curtos, fazer uma imagem de alta resolução e com baixa dose, permitindo, sei lá, 3,75 frames por segundo, subtração das imagens que o paciente se mexia e assim por diante. Imagens dessa natureza, geografias. No estágio atual, os equipamentos eles têm que ter qualidade mínima de imagens. Esse é um simulador para avaliar a qualidade de imagens com placas de cobre, e aqui baixo contraste, alto contraste. Essa aqui é a imagem que tem que ter. E tem que tomar um cuidado para fazer isso, porque dependendo do simulador, aqui é o detetor de radiação, o detetor tem que ter um probe externo para não influenciar no MA, para reduzir a dose de radiação, aumentar a vida útil do tubo. Esse é um desafio aí de físicos e engenheiros na capacitação do uso da tecnologia. O desafio para engenheiro de segurança do trabalho é para dotar de mecanismos de segurança como um SIOT, proteção, e que nos sistemas biomédicos que possa verificar se a dose de entrada na pele, usando esses detetores, ou usando o próprio monitor do equipamento, que é mais fácil, ou PAX, vendo as imagens, não passa de 2 grays. Esse é um paciente que recebeu 18 grays na dose de entrada na pele, apareceu depois algumas semanas. Então, qualidade de imagem, de dose, qualidade de imagem e segurança do paciente é um tripé que permeia os equipamentos de radiologia intervencionista e hemodinâmica. Hoje, modernamente, tem serviços de avaliação da dose de todos os pacientes, tem a ver com engenharia clínica, na verdade, porque se os físicos testam a média dose, na hora da configuração do equipamento, vocês têm que pedir para os fabricantes habilitar ou estar no pacote da aquisição esses algoritmos, esse software de medidas de dose. É bastante importante isso, porque você sabe quanto de dose recebeu em cada exame, você sabe quem fez o exame, se o equipamento está calibrado, os calibrados têm que treinar. Estou falando sobre o raio-x, sobre a fluoroscopia. O terceiro é a mamografia. À direita, nós temos a primeira imagem de mamografia. Não é um exame da mamografia, mas é um exame do tecido mamário. Isso foi feito pelo alemão Albert Salomon. E ele, após ter feito uma mastectomia, que tirou um pequeno tecido mamário e fez as imagens de raio-x. Depois ele fez 3.000 mastectomias, encontrou microcalcificações e o estadiamento das diferenças. Infelizmente, Salomon foi dispensado da Universidade de Berlim durante o regime nazista, e daí ele se mudou para a Alemanha mesmo. Isso, alguns anos depois, começam a ter as primeiras imagens de mama, aqui uma mama normal,
com uma certa densidade, ela foi feita. Os equipamentos usados à época eram equipamentos convencionais de raio-x, com uma adaptação muito pequena para o tecido mamário, e aí começam a se descrever, né, nessa década, os achados mamográficos por Jacob Cohen, e esse médico uruguaio, ele descreve as microcalcificações e já começa a fazer a adaptação do equipamento e faz a primeira exame de compressão mamária, e ele consegue ver microcalcificações assim por diante, essa compressão mamária, bastante interessante. Dali, na década seguinte, 15 anos depois, começam os primeiros aparelhos dedicados à mamografia, não adaptações do raio-x. Esse é um da empresa francesa CGR, né? E dali que depois dessa geração cenográfica foi comercializado, vem sendo comercializado e produzido pela General Electric, né? E aqui os primeiros equipamentos começaram a usar, Egan começou a usar, Robert Egan, com elevado MS baixo, KV, 1960, processamento químico com Kodak manual, e as primeiras imagens dos anos 70 e aqui já nos anos 80. No final, no meio dos anos 60, começa a se fazer as primeiras agulhamentos, localização com Gerald Dodds, né? Quer dizer, e daí nessa época começam os primeiros equipamentos transportáveis, mas em caminhão, até o mamógrafo, e aqui eram campanhas de detecção do câncer de mama, estou falando dos anos 60. Aqui já nos anos 60, equipamentos CGR, né, VMA, compressão, um tubo dedicado às imagens que tinham, e as primeiras biópsias vêm na outra década com Coppens, Daniel Coppens, e dali que tem um impacto na mamografia. Essa aqui nos anos 80, confesso com vocês que trabalhei com isso, com seromamografia, que dava um pó, é o princípio da digital, só que esse era analógico, né? E dali tinha uma descarga elétrica, e daí a eletrostática daí formava as imagens, e tinha uma imagem razoavelmente boa, mas com excesso de dose de radiação. E dali, voltando da mamografia, nos anos 80, os equipamentos começam a ter molibdênio, alvo, ou com diferentes ródio, para mamas mais espessas. E nos anos seguintes, o sistema analógico é substituído pelo CR, depois por umas placas de selênio amorfo. E daí os alvos começam a modificar, começam a ter alvos de tungstênio, e daí você tem um espectro de radiação que favorece um aumento do contraste das lesões com menor dose de radiação. E os avanços nessa geração são os equipamentos de tomossíntese, de mesa de biópsia, e atualmente tomógrafos dedicados em duas empresas, uma na Holanda, em duas universidades, e outra na Califórnia. Aqui quem teve nessa empresa, junto à universidade holandesa, foi o Johannes, teve há 2 anos atrás aqui no Congresso de Física Médica. Isso tem um paradigma, uma possibilidade de com cone beam, um avanço tecnológico. Já falamos aqui do raio-x, da fluoroscopia com a hemodinâmica, a mamografia e a tomografia. Agora, o quarto. Começa no começo de 1917 com Randall, quando estuda as questões de astronomia, de astrofísica, e daí ele desenvolve as primeiras questões de interpolação de dados e algoritmos lineares, né? Isso é usado por Alan Comack em 1963, foi as primeiras reconstruções de imagens, e em 1967 por Hounsfield, para fazer o primeiro tomógrafo, né? Em 1967, esse é o esquema ilustrativo, era um equipamento dessa natureza, era uma fonte radioativa, e daí aqui era um detetor que varria o equipamento. Depois, esse era o protótipo. Depois, em 71, desculpe, esse era o protótipo. Em 71, no hospital inglês, é feito as primeiras imagens no Morley, no Action Hospital, e foi feito pelo laboratório
do scanner era o EMI, que era uma grande indústria de discos, e tem até o cachorro ali, o gramofone, que fazia as gravações dos discos dos Beatles. Né? Esse é o primeiro equipamento realizado para crânio, né? E ele demorava aqui, sistema computacional, 9 horas para processar, e essa primeira imagem tomográfica. Nos anos seguintes, na Universidade de Washington, Robert Ledley, ele já faz o primeiro scanner de corpo inteiro e tem um aparato eletrônico bastante parrudo, mas era os anos bastante longos. Né? Daí veio uma corrida durante quase 20 anos de engenheiros pelas novas tecnologias. Então, aqui era o tubo, aqui era o detetor, dava e volta, depois o tubo, os detetores voltavam, rodava, mas os detetores eram parados, depois os detetores ao redor do mesmo. Esse aqui era um tubo, um equipamento chamado de Electrobeam, que teve aqui no hospital de trabalho, tinha um equipamento desses, que ele era para ver score de cálcio, funcionou durante alguns anos, mas depois foi substituído por essa tecnologia chamada Sleep Ring, né, que foi desenvolvida em Israel, porque até nos anos 80, na sala de tomografia, depois de 2 ou 3 voltas, já não me lembro muito bem, tinha que retornar o tubo à posição original para desenrolar os equipamentos, os cabos. E isso veio através dessa tecnologia da Elcint em Haifa, que eram os Sleep Ring, que eram anéis deslizantes, que não precisava mais desenrolar os cabos. Concomitante, um físico da Universidade de Heidelberg, na Alemanha, ele desenvolveu para Siemens os algoritmos de interpolação, daí é a base da tomografia, em conjunto com os japoneses, com o desenvolvimento de tubos mais parrudos quanto ao aquecimento. Então, aí surge a tomografia helicoidal, que o movimento da mesa concomitante ao movimento do tubo dentro do gantry, e dali com imagens, no começo de 2 imagens de rotação, que era o Twin, depois 4, 8, 16, hoje temos 320 imagens por rotação, possibilitando imagens dessa ordem de grandeza. Os desafios tecnológicos a dupla energia, não tem dúvida, e photocounting, né? Photocounting é uma eletrônica que você conta os fótons por milímetro quadrado, e daí cada fabricante tem um tipo de dupla energia. Siemens tem 2 tubos, né, defasados 70 Gauss, um com 120 kV, outro com 90 kV, se não me engano, 80 kV. E daí você tem a dupla energia, isso é chamado flash. GE tem um equipamento, na geração Revolution, que tem um pico de 120 kV, ali em 5 milissegundos, o gerador de uma forma magnífica passa para 70 também, dupla energia. Philips usa uma tecnologia também israelense de dupla energia, mas o detetor e assim por diante. E essas são as evoluções, as tecnologias dos canais, dos anos 80, 90, e agora a fase de dual energia espectral, de espectro, a gente vai medir espectro para poder usar diversos contrastes, principalmente para estudos de perfusão. O que avançou na área computacional é a reconstrução de imagens. Durante 30 anos usava-se retroprojeção filtrada, agora se usa a reconstrução interativa, tem um computador mais parrudo. Consequentemente, é possível reduzir o ruído da imagem, essa dispersão da imagem, e usar uma menor dose de radiação. E com isso poder fazer outras sequências do exame. E essa redução de dose é importante. Aqui é um treinamento que foi feito com o pessoal do Sabará, com um phantom de tórax, e daí para medir reconstrução de dose, reconstrução, modulação para redução. Então já falamos sobre raio-x, tomografia, agora estamos falando sobre ultrassom. Os primeiros equipamentos foram para sonares, esses utilizados na guerra, esse 1945, né? E no ultrassom, as primeiras aplicações eram terapêuticas, em 1938 na Alemanha, e depois, alguns anos depois, começou de diagnóstico. Então, durante 2 décadas ou 3 décadas, terapia e diagnóstico, aqui usava uma Polaroid
para fotografar as imagens numa tela de tubos raios catódicos, né? E dali o ultrassom avançou, o modo B, tem o modo Doppler e reconstrução, já existem equipamentos interessantes que eles são conectados por Wi-Fi no celular, na época, é uma empresa brasileira, inovadora, que dali pode ir na UTI sem levar o carrinho inteiro, e isso para sediamento. Inclusive, esses equipamentos são usados para gestantes em trabalho de parto nas aldeias indígenas mais distantes. Então, vai o agente de saúde, faz a imagem, coloca no telefone, daí exporta para o diagnóstico, né? E, na minha opinião, um dos avanços que vai vir mais forte são os exames de elastografia, para ver a rigidez, por exemplo, de cirrose hepática ou de tumores, né? Não tenho dúvida que a ressonância magnética avança tecnicamente mais rápido os exames de elasto, mas o ultrassom é muito mais simples e mais barato, talvez tenha um espaço muito maior na quantificação. Ainda falando sobre isso, sobre ultrassom, aqui já existe uma legislação que obriga as sondas a fazerem testes. Aqui é um fonte de ultrassom, que é diferente do Doppler, e aqui é muito comum ter esse tipo de problema, desculpe, com artefatos, mesmo em equipamentos novos, né? Então, esse é um teste anual que deve ser feito. O penúltimo que a gente tem, no final dos anos 70, são os primeiros equipamentos de ressonância magnética, Raymond Damian, quer dizer, aqui a gente tem a bobina com dos físicos inventores disso, um equipamento de 5 militesla, e aqui os primeiros estudos de gradiente por Peter Muntz e os equipamentos utilizados, né? Hoje o que tem de interessante, além de equipamentos portáteis para UTI, quer dizer, isso pode levar no centro cirúrgico, na UTI, quer dizer, não tem problema magnético, quer dizer, é um campo muito pequeno para estudos localizados. Realmente, o maior avanço é o aumento do campo, o aumento da resolução da imagem e de quantificação de imagens. Por exemplo, à direita é um equipamento de 7 Tesla, desculpa, à esquerda, à direita as imagens de eclipse. Por último, e para entender as inovações, equipamentos de medicina nuclear que começaram com exames de captação nuclear, depois exames com mapeadores retilíneos. O mapeador retilíneo, ele se injetava o material radioativo, bebia o material radioativo, ele ficava fazendo de uma forma linear a aquisição da imagem. Essas eram as imagens do mapeador. Olha que interessante, nós temos aqui uma fotografia, esse foi do físico Daniel Coelho, do PET de 1953, o primeiro experimento de PET, 1953, quer dizer, 2 detetores em coincidência, injetou-se flúor e conseguiu-se detectar a coincidência, né? E aqui um esquema eletrônico já dessa década, desse século, com diferentes cristais de detecção na reconstrução da imagem. Nos anos 80 usavam algumas câmeras planas e agora as câmeras tomográficas, SPECT, que é uma sigla, Single Photo Emission Computed Tomography, e que é uma abreviação de fótons de emissão única, não de um fóton, mas de uma única energia. Dali, né, começaram os primeiros equipamentos de PET acoplado com o CT para melhorar as imagens em termos de resolução espacial, e hoje tem os equipamentos de PET acoplados à ressonância magnética. O detetor de PET está aqui, os cristais, em volta tem o bobinas de campo. No caso do PET-CT, na frente é o gantry de tomografia e atrás o equipamento de PET. Não, eu falei o contrário. Aqui na frente é o equipamento de PET, atrás o equipamento de tomografia. E hoje, modernamente, o que tem de mais avançado na medicina nuclear são os equipamentos CZT, não para cardíaco, para corpo inteiro. Tem um único equipamento no país inteiro que está sendo instalado. Esse é produzido pela General Electric em Haifa. E esse é o equipamento de corpo inteiro da Siemens, que dá para fazer estudos de
perfusão numa única passagem. Bastante interessante, mas ainda tem um custo muito elevado. Tem 2 empresas no mundo que produzem. Os avanços na medicina nuclear, que tem a ver a quantificação de imagens para terapia com radioisótopos, ítrio 90, radiobolização, do teste 177, actínio, que ainda não tem no Brasil, mas em breve vai ter, por causa dos ciclotons. Então, na hora de adquirir os equipamentos de tomografia, de medicina nuclear, você tem que pedir, os engenheiros clínicos têm que pedir para os fabricantes algoritmos de quantificação de imagens. Às vezes, esses algoritmos têm que ser adquiridos junto com a radioterapia. No caso da Varian, que é uma empresa da Siemens, tem um algoritmo chamado Velocity. No caso da GE, o algoritmo é DOSK2. Via de regra, esses algoritmos de quantificação não vêm no pacote comercial, eles colocam um equipamento mais básico para não aumentar o custo, mas isso, a coisa teranóstica da medicina nuclear, ela impacta. Por último, o que eu gostaria de dizer é que, para acompanhar as transformações do diagnóstico por imagens, os engenheiros precisam ter o conhecimento das bases físicas e das bases tecnológicas para usar esse conhecimento no desenvolvimento das habilidades de como uso dos equipamentos e, enfim, com atitudes compatíveis aí com o exercício profissional. Eu espero que essa apresentação no canal da Engenharia Clínica tenha sido de utilidade para vocês. Lúcio, agradeço demais aí o convite de compartilhar. Um abraço a todos. Bem, Renato, eu só tenho a agradecer, eu achei super interessante aqui, a gente viu 153 anos em alguns minutos, né? Então, assim, tenho certeza que muitas pessoas tiveram dúvidas, principalmente por causa do vocabulário, né? O vocabulário da área é um vocabulário muito específico, e se você não entender, você boia, né? Fica boiando e tudo mais. Eu estava pensando aqui em pedir para você, no próximo vídeo, se a gente puder fazer, né? É aquela ideia de que sou engenheiro clínico, assumi um hospital, o que eu faço, o que eu devo fazer, qual que é a primeira coisa que eu faço, que documentação que eu tenho que organizar para apresentar para o físico, que documentos que eu tenho que ter, os aspectos legais e normativos, como a gente pode estreitar essa relação, né? Bateu saudade aqui do tagarno, né? Você mostrou ali aquele tagarno que o pessoal usava para fazer como se diz? Para projetar o filme, para planejamento da cirurgia, né? E eu não me lembro, o doutor Eduardo Souza também trabalhou no HCOR, não é isso? Eu lembro. Ainda está vivo. A primeira vez que eu vi, que eu tive lá, a sala de revelação era uma sala enorme para revelar o filme, né? Tinha área úmida, enfim. Então eu achei que muito, muito interessante essa questão. Tem um aspecto também da segurança do trabalho, né? Que é uma outra coisa. Eu não sei como está o mercado, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, mas faz muito tempo que eu não atuo, não milito, né, nessa área, né? Não sei como que está a integração desses profissionais de segurança do trabalho com essa área nossa de radiologia, mas eu sugiro assim, Renato, pedir para o pessoal aí dar uma sugestão do que falar, do que a gente pode falar, mas talvez a gente possa marcar, que eu possa fazer aqui algumas coisas para você responder sobre essa aula também, entendeu? Aí a gente faria uma outra gravação, ou presencial, ou assim mesmo. E quando você estava falando do filme, né? Do Kodak e tudo mais, lá, eu lembro que eu tenho um físico, um médico que eu gosto muito, que é o Santiago Ramon e Cajal, ele foi prêmio Nobel em 1906. Ele dividiu com o Golgi, né? Do complexo de Golgi, lá ele dividiu esse prêmio porque ele mostrou, né, que o neurônio era uma célula individual e não era uma coisa contínua, né? E ele conseguiu corar a célula que ele estava olhando por causa dos químicos que estavam começando a ser desenvolvidos na fotografia, né? Então, tem um tema vasto aqui, né? Acho que a gente podia falar mais na frente, talvez vocabulários, né? Uma coisa só sobre vocabulário que eu posso pegar desse próprio vídeo e pedir para você
dar uma comentada, né? Por exemplo, efeitos deletérios, determinísticos, estocásticos, né? Alvo, né? Você fala alvo, o que é alvo, né? Pessoal, comenta aí, bota aí o que é alvo, né? A questão dos softwares, né? Muitas vezes as pessoas não negociam os softwares dos equipamentos na compra, né? E aí passa um ano, o cara quer o software, aí o preço vai lá para o espaço. Então tem muito conteúdo nesse material. Essa aula aí dá para fazer seguramente um histórico, está todo ele aí. O pessoal que gosta de pesquisar e estudar tem muita coisa. E no mais, te agradecer, Renato, pela disponibilidade de estar trazendo aqui esse conteúdo para a gente aqui do canal. Eu que agradeço, espero ter ajudado. E realmente a questão do vocabulário, Lúcio, é vital, porque não é só. Aí tem diversas frentes. Uma frente que a gente vê a engenharia biomédica ou engenharia clínica, não tendo esse vocabulário, não consegue fazer uma interface com o fabricante. É um problema. Nem comprar, né? Não tem, nem fazer o pedido, né? Não consegue poder entender as disponibilidades. A segunda frente da questão do vocabulário é que quando recebe os relatórios de física dos testes de constância, não entende o que é a taxa de Kerman no ar, o que é a função de transferência de modulação, ou não consegue separar aquilo que é de engenharia clínica do que aquilo que é de dose do paciente, que é uma coisa técnica, ou separar que não tem um saiote de proteção da hemodinâmica, que é uma coisa de SESMIT. E aí a questão da ausência do linguajar, como eu vejo, nos lugares que eu ando, não quer dizer que seja assim, tem lugar, mas tem uma dificuldade muito grande do engenheiro clínico por não ter o conhecimento, não ter a habilidade, não conhecer a tecnologia, porque é uma coisa muito vasta, né? Quer dizer, você pega diagnóstico por imagens, tem dezenas de fabricantes de tecnologias de processamento, mas por não conhecer isso, ou pelo menos conhecer muito, muito superficialmente, não consegue fazer uma aproximação ativa ou proativa com o médico radiologista. Acho que essa é a dificuldade, né? E produtiva, né? Porque, assim, às vezes o cara consegue fazer até a aproximação, mas não faz ela ser produtiva, né? Mais resultado em saúde, né? Não tem, porque aí o médico fala, meu ultrassom tá ruim. É o mais que é comum ter, né? E você vira um papagaio, né? Você vira um papagaio, você pega o telefone e fala, olha, ele falou que tá ruim. Aí assim, não tem, mas tá ruim o quê? Para qual sonda tá? Linear, convexa? Ele tá ruim o quê? Para qual frequência? Qual exame você estava fazendo? Redução, para qual exame você está fazendo? Bom, peraí, mas o seu monitor aqui também está ruim. Bom, e Lúcio, você vê muito artefato em ultrassom, mas um monte de artefato em ultrassom, porque tem interferência externa. Aí você vê assim, você fala, pô, peraí, e aí o médico reclama. E às vezes o médico também não consegue falar que é um artefato de banda. E aí o engenheiro não sabe, o físico sabe, o artefato de banda. Aí você bota lá no relatório, artefato de banda, o cara banda, aí dá um Ctrl+C, Ctrl+V para a engenharia do fabricante. E que daí começa um monte de coisa. Eu sou físico, mas o que a gente vai verificando é o seguinte, nos contratos de compra e venda dos equipamentos, não tem o teste de aceitação, que é uma coisa que deveria ter para qualquer tipo de equipamento que tenha uma regulamentação mínima, com o padrão que você vai usar. Então, teste de controle de qualidade de ultrassom usando o padrão ACR, Colégio Americano. Um, que tem lá a descrição, ou NEMA, ou IEC, não importa. 2, antes de colocar para funcionar, fazer os testes. E não é só teste dos físicos, ver a qualidade de imagem, não é só isso. É testar para ver se está mandando a imagem para o PACS,
se não tem interferência, se mecanicamente ele está funcionando, se não tem quebra. 2, o que eu vejo com os engenheiros, pô, não é uma crítica, Lucio, porque posso até mostrar eu concordo. Da Crefisa aqui, se você quiser, mostra aqui. Assim. Concordo. É que eu vejo que tem uma questão por não conhecer tecnologia, não conhecer os processos, não estabelecem linhas de base. E se não estabelece uma linha de base, não consegue acompanhar, porque o teste que os físicos fazem é uma fotografia, assim, bom, fez a foto, bom, tá bom, mas e há 2 anos atrás? Como estava a hemodinâmica? Ah, está decaindo. Putz, por que está decaindo? É porque usa 30 frames por segundo. Isso vai dar quando vai ter que trocar o tubo? Qual o rendimento, a taxa de queda? Eu tenho um que na linguajar aqui é um trololó, mas tem um linguajar técnico, precisa ter conhecimento, ter uma formação em diagnóstico por imagens, Lúcio. Senão fica só no Excel ali. Não, eu concordo com você e a gente tem esses problemas em várias áreas. Você pega, por exemplo, qualidade do ar ambiente, é um outro problema. Uma coisa é esfriar o ar, né? Outra coisa é garantir a qualidade do ar. Ou uma coisa é fazer uma autoclave funcionar, outra coisa é saber o que está acontecendo, como é que é o processo da redução, né, da população de micro-organismos. Então, eu acho assim, o pessoal, a engenharia clínica tem a parte da gestão, eu concordo, né? Mas engenharia clínica não é só gestão. Você tem que fazer a parte das físicas e matemáticas, a lição de casa, mais a gestão, né? Porque se fosse só a gestão, a gente não precisaria de engenheiro, era só utilizar gestores que daria resultado. Então, Renato, eu sugiro isso. A gente pode ver o que o pessoal tem interesse, tá certo? Mas nós temos essas duas coisas. Para fazer uma próxima gravação, escolhermos alguns vocabulários básicos para começar um beabá, e a gente deixa que ele assumir um hospital novo. O que eu faço com imagens, né? O que eu faço primeiro? A gente faz lá o beabá nosso, o inventário, etiqueta, faz o cadastramento, mas tem várias outras coisas que a gente precisa fazer mais e para estreitar essa parceria com os profissionais da física médica, né? Beleza? Beleza, Lúcio, um abraço, obrigado pelo convite. Daqui umas 2, 3 semanas a gente marca isso. Então é isso aí, pessoal. Obrigado aí por vocês chegaram até aqui. Se gostou, deixa seu like, compartilha, né? Tudo isso a gente está fazendo para aumentar a relevância do tema engenharia clínica nas redes e, como vocês viram hoje, poder aprender cada vez com uma profundidade maior. Então é isso aí. E no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!